versículos 1 e 2, estaremos celebrando a ceia do Senhor, mas eu quero trazer uma reflexão bem rápida, bem singela, para que, de fato, possamos perceber quem somos nós em relação a Deus. E dentro desta proposta bíblica ainda, o que Paulo está cobrando como consciência de cada cristão. Amém? Romanos 12, versículos 1 e 2. E como é noite de ceia, passa a sua Bíblia para alguém, fala, lê na minha Bíblia. Vai ser uma honra. Vai ser um prazer inenarrável, que não se narra. Amém? Glória a Deus. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem sentar. Deus vos abençoe. Este capítulo 12 contém normas gerais para uma vida cristã. Então, quando o cristão, de fato, ele quer compreender o que é a fé cristã, quais são as normas, este capítulo 12 vai nos trazer isto, mas eu diria que estes 2 versículos primeiros vai nos trazer justamente esta abordagem da vida prática. A vida cristã, ela não é esta vida da teoria, mas é esta vida da prática, é aquilo que eu experimento, é aquilo que eu posso trazer como realidade de vida, é aquilo que eu posso pressupor como sendo aquilo que é impingido e aquilo que é imprimido na minha alma, porque então tenho em mim a capacidade de estar me envolvendo e de estar experimentando isto que nós chamamos de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós paramos dentro desta referência bíblica, irmãos, esta vontade de Deus para nós é que vivamos uma vida de consagração, de transformação e de experiência contínua de Deus, da vontade de Deus. Então, o que prevalece na minha vida? Minha vontade ou a vontade de Deus? O meu desejo ou o desejo de Deus? A minha experiência em Deus, pela aplicabilidade da boa, perfeita e agradável vontade, ou a minha experiência em mim mesmo? Uma das belezas do Evangelho é que toda experiência que o homem tem não é em si mesmo, mas é por Deus e através de Deus. Então todo cristão na prática, ele vai compreender que ele foi chamado, e este chamamento não é para se conformar, mas para ter uma experiência de vida, uma transformação genuína. E esta transformação genuína traz aqui características, e estas características essenciais na vida de um regenerado em Cristo Jesus propõe aqui uma consagração de vida, uma transformação de mente e uma experiência da vontade de Deus. Ou seja, todo cristão, ele só pode atestar ser cristão caso, verdade, ele vive ou leve uma vida de consagração contínua na presença de Deus. É o que o versículo 1 está propondo, não é? Pela compaixão de Deus, para que experimenteis qual seja, ou experimenteis em vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o cristão, ele tem que compreender, olha, a minha mente, ela é totalmente transformada, a minha vida é totalmente consagrada. E se a gente tem uma vida consagrada, por obrigação, ela é transformada. É muito comum alguns de nós pressupormos que eu posso me consagrar sem transformação. Mas a transformação cristã, ela se dá pela proximidade de Deus, pela mente que se renova, pela capacidade de compreender a direção de Deus, de não se conformar.
A mente que se renova, ela não conforma, ela não se agrega a valores que não sejam valores do reino, valores de Cristo. Consagração de vida. E esta consagração tem uma ideia de nos oferecermos ao que é divino. E quando nos oferecemos ao que é divino, ao que é todo santo, tem duas implicações, irmãos. A primeira é que devemos cessar de viver para nós mesmos. Então, para que eu experimente esta vida de Deus, esta vida de consagração, eu não posso viver para mim mesmo. E depois, devo viver uma vida de consagração contínua. Consagrar todas as nossas ações de vida é uma celebração contínua a Deus. Então, quando nós somos chamados, esta proposta do chamamento não é para eu ser igual ao que eu era, mas é para eu experimentar uma nova possibilidade. Mente transformada, metanoia, uma capacidade de não conformismo. Eu não saí do mundo para estar conformado com o mundo aqui, mas eu saí do mundo para ser transformado pela ação e pelo poder do Espírito Santo e propor, olha, não conformo. Tudo que está acontecendo aí fora é mal, é ruim, então não conformo, não aceito. E se eu estou aqui, então prática nova, vida de consagração. Consagrado é estar junto do sagrado, ou sagrado com. A proposta bíblica é que você é co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, ou seja, do lado de Jesus você vai estar herdando a vida eterna. E a vida de consagração, ela é bem assim também. Ao lado de Cristo você vai estar experimentando o que é sagrado. Sagrado do lado. E nós somos chamados para termos uma vida assim. Há duas coisas a serem consideradas. A principal é que não pertencemos, é que pertencemos ao Senhor. A segunda é que por esta razão somos santos, separados e consagrados. Viver o sacrifício vivo significa que não nos pertencemos mais. Você pertence a Deus. Única, exclusivamente a Deus, inteiramente a Deus, devocionalmente a Deus. Você já deixa de presumir acerca de você. Você se rende, você celebra, você adora, e a vontade sua, ela já não prevalece mais. A vontade de Deus é esta que nos conduz, perfeita, boa e agradável. Mas a consagração de vida me leva para compreender esta vontade. Ou seja, se eu não tenho uma vida de intimidade com, eu não posso compreender qual é de fato a sua proposta para a minha vida. O que Ele designou para mim? Sabemos que Deus nos ama, isto é de forma teórica. Mas podemos expressar o nosso amor para com Deus, isto é de forma prática. Sabemos que Deus nos ama. Pela ação do Espírito Santo, isto é uma proposta prática de cada cristão. Então, fora de Cristo, toda a proposta do amor de Deus é teórica, mas em Cristo Jesus, toda a proposta do amor de Deus é latente na alma. Porque Ele se consagrou a você, e de fato, quando você se consagra a Ele, você compreende qual é a mente de Senhor, ou de Jesus, ou de 1 Coríntios 2, mas vós tendes a mente de Cristo. Para eu ter a mente de Cristo, a minha vida tem que estar totalmente consagrada a Ele. Por isso é que importa que nos renunciemos a nós mesmos. Todo cristão, ele leva uma vida de cruz, de renúncia. Mas não é a renúncia da minha cruz. Porque a minha cruz, ela só tem validade através da cruz de Cristo. É por isso que Jesus está falando, se alguém quiser me seguir, então tome a sua cruz. Ou seja, não é a minha cruz do eu, do ego, mas é a cruz que imita o sacrifício de Cristo. E agora, o presumir aqui, irmãos, é que quando eu pego a minha cruz, pela minha cruz é o meu eu, o meu ego, o meu sacrifício é exclusivo meu. Mas quando eu pego a minha cruz, olhando para a cruz de Cristo, então estou crucificando meu eu, meu ego, para seguir a Cristo.
A cruz é o padrão. E se eu passo pela cruz, do lado de cada cruz está a velha natureza, do lado de lá a nova. Se eu passo pela cruz, eu passo a ter uma mente transformada. Este processo da cruz é um processo que em nós gera, talvez para alguns de nós, muito lento. Mas quando a gente passa por esse processo lado de lá da cruz, a gente vai perceber de fato tudo aquilo que o reino de Deus propõe e tudo aquilo que nos traz revelação da palavra de Deus. Exemplo, a gente celebra, a gente adora. E o que é uma adoração, senão uma reação de alguém que foi confrontado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Estamos aqui, e o ato de estarmos aqui significa adoração. Do outro lado da cruz, não do lado de cá, do lado de lá. Do lado de cá é esta coisa que o meu ego ainda domina, mas do lado de lá é onde o Espírito Santo vai me conduzir. E este sacrifício que nós oferecemos mesmo, do versículo 2, não é? Ele não é um sacrifício que eu ofereço do meu ponto de vista, mas é um sacrifício que eu ofereço do ponto de vista de Deus. E o que é um sacrifício aceitável para Deus, senão aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Do outro lado da cruz, o Espírito Santo te propõe o que de fato você deve oferecer. A mente é nova, é transformada. A consagração é verdadeira, não é? E se tudo isso é realidade, o que nos resta é compreender, irmãos, que fomos sacrificados ao Senhor, a fim de que a nossa vida anterior seja destruída em nós. Fala assim, a minha vida, do homem velho anterior, é destruída em nós, para que possamos ser ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, dois aspectos, irmãos. Todo cristão está aguardando a ressurreição dos mortos, mas você começa ressuscitando quando você aceita a fé. E este outro aspecto de ressurreição, ainda há de vir aqui novas criaturas. Para o que há de vir, traslado para o céu. Mas enquanto aqui, a gente deve compreender isso. E o pastor Billy Graham, este que morreu pouco tempo atrás, ele propõe que muitos estão prontos a morrer por Cristo, mas poucos estão prontos para viver por Ele. E a gente fala, eu morro por Cristo. Não, mas viva por Ele. Porque morrer é só um martírio, viver é um sacrifício. Viva por Ele. E assim a consagração de vida, né, o versículo 1, e a transformação da mente, é o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transforma, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo tem medo da vontade de Deus, fora de uma mente transformada. E todos querem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então assim, o que a gente compreende por isso, irmãos, é que todos nós queremos a vontade de Deus, mas temos medo da vontade de Deus. Mas quando bem próximos, bem unidos, quando então celebrando com a mente transformada, com a consagração de vida, então nós compreenderemos o querer, esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se a boa, perfeita e agradável vontade de Deus for doído em mim, é porque eu preciso. Mas se eu encontrar refrigério neste propósito, nesta proposta também, é porque de fato eu estou pronto. Então se eu preciso compreender a necessidade de melhorar para estar pronto. E se temos em nós a capacidade de estarmos prontos, então é isto. Não existe aqui uma possibilidade de um homem meio termo, olha, estou quase transformado, mas ainda não estou. Estou quase regenerado, mas eu ainda não estou. Se você está em Cristo, você é nova criatura. É o que a Bíblia está falando. A transformação da mente, no versículo 2, é a parte suprema que nos governa, ou seja, quem me conduz? A minha mente.
E se ela é transformada, ela vai me conduzir? Sim. Mas o homem natural, ele se conduz por si só. E o homem espiritual? Ele é conduzido por Deus. Amém? Fala, conduzidos por Deus. De forma que a mente, irmãos, o renovar da mente é a renovação do homem inteiro. Fala, olha, conduzido por Deus, eu posso ser completo, palavra inteiro, completo, pleno, em Deus, não é? Telelestai. Então completo, absoluto, pleno. Isto nós somos em Deus. E aí Coríntios 3,18, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor ou o Espírito Santo. Então quem somos nós? Pessoas em autêntica transformação para desfrutar as maravilhas do Senhor, de glória em glória. Contexto de glória aqui, ele tem dois pressupostos também. É a glória de Deus e a glória que há de vir na vida de cada um. A igreja, irmãos, ela está glorificada e ela será glorificada. A igreja, corpo de Cristo, esta está glorificada e ela será glorificada com a vinda de Jesus. De forma que se todos nós estivermos almejando a igreja pelo reino de Deus, todos nós já temos esta compreensão da glória da igreja e da glória que há de vir. Glória da igreja, ela só tem um probleminha, é que todos necessariamente poderão, mas nem todos estão. Se eu sou cristão regenerado, se vivo a experiência de uma mente transformada, se vivo uma experiência de consagração, se vivo uma experiência de dedicação, a mente de Cristo já me transformou, e esse conceito da glória a gente vive na igreja. Então é assim, neste contexto, glória, aqueles que já estão transformados. Todos estão? Alguns mais ou menos, outros por completo. Mas o que devemos ser? Almejar, querer, decidir. É aqui onde você entra por você. É aqui onde a escolha é sua. É aqui onde você tem que decidir por Jesus e o querer. A mente é transformada, não é? O desejo aqui agora é totalmente buscando a vontade de Deus, é transformação de mente. E a experiência, esta é da vontade de Deus. Ou seja, o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha experiência com Deus me faz compreender perfeita, boa e agradável vontade dele. Amém? Você teme a Deus ou você adora a Deus? Alguém diz na Bíblia que o diabo, ele teme que estremece. Só que tem um problema, ele não obedece. A diferença do cristão é que ele adora. E quando ele adora, ele cumpre a palavra de Deus. Ele vive a realidade do reino de Deus. Ele tem esta experiência da vontade de Deus na sua vida e no seu coração. João Calvino, ele diz: agora não vivemos para nossa própria vontade, sim para experimentarmos a vontade de Deus, que é perfeita. Então compreendam isso. A vontade de Deus é perfeita porque ela é completa e aplica-se a toda a área da nossa vida. Ou seja, a vontade de Deus é que eu seja santo. O que eu devo ser? Santo. É minha vontade ou é de Deus? A minha vontade eu fico só no querer ser, mas em Deus, quando compreendo a vontade de Deus, sou por Deus. Então assim, a diferença do santarrão e do santo é justamente esta, porque o santarrão, ele é em si mesmo, e o santo, ele o é
através do Espírito Santo e da comunhão que ele tem com Deus. A vontade de Deus, ela aplica todas as áreas da nossa vida. E quando compreendemos a vontade de Deus, irmãos, o meu ego, ele sai de cena. E quando ele sai de cena, é porque ele está permitindo o Senhor governar. Quando eu saio de cena, o Espírito Santo me conduz. Quando nós saímos de cena, tudo é bom. Porque se tem uma interferência minha, então tem um processo humano dentro da obra de Deus. E não tem processo humano dentro da obra de Deus. Tem processo divino que aperfeiçoa o humano. Pega você, envolve você, plena comunhão. Você tem esta experiência contínua da vontade de Deus. Nós que somos porta-vozes de Deus devemos pregar inconformismo com este mundo e renovação constante da nossa mente. Ou seja, fala não para o mundo, fala não para as trevas. Tenha uma mente totalmente restaurada, santificada e sendo transformada dia a dia na presença de Deus. A obra de Deus traz como pressuposto de que sim, Ele faz o querer e o efetuar para que o homem possa fazer, depois de transformado, uma grande obra nele. Deus chamou você para a sua obra. Todo cristão deve compreender: serviço e adoração é as duas partes da adoração perfeita. A Marta que trabalha, a Maria que celebra. A Marta que serve, mas a Maria que está ali também, perfumando a cabeça de Jesus, em outra proposta, os pés de Jesus, e enxugando os pés com seus próprios cabelos. Então, adoração e serviço e adoração. Se eu tenho só serviço e não tenho adoração, tem problema. Se só tem adoração e não tem serviço, tem problema também. Então devemos compreender este processo para caminharmos bem. E quando a gente caminha no Senhor, com a mente transformada, com a experiência da vontade de Deus, ou com a experiência do relacionamento com Deus, tudo fica fácil. Nós que somos porta-vozes de Deus, temos em nós a capacidade de sermos, de fato, agente neste mundo de transformação. Deus te chamou para transformar o mundo, mediante a pregação do Evangelho da Paz. Amém? E fechando, só poderemos experimentar aquilo que está no coração de Deus, que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se de fato tivermos características essenciais de quem foi regenerado por Cristo. Consagração de vida por meio da transformação da mente nos traz como finalidade última a experiência da vontade de Deus em cada coração. E nós estamos aqui nesta noite para a vontade de Deus. Amém?